Então, hoje, nós vamos estudar do capítulo 22, a mediunidade entre os animais. Alguma tradição está a mediunidade nos animais. Não muda a ideia. O item é o 234. Estão todos localizados? Capítulo 22, item 234. Mediunidade nos ou entre os animais. Nós vamos ler na sequência o item 234 e o 235, para depois a gente comentar. Gostaria de ler, Vanessa, o 234? Vamos lá. Depois o Gustavo 235, pode ser? Então, podem usar... Oi, desculpa, tio. Achei que já tinha. Vamos lá? Podem os animais ser médiums? Muitas vezes tem sido formulada essa pergunta, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente, o que, sobretudo, tem autorizado a opinião do que os que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão uma pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. Incontestavelmente, não lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas preciso se torna convir que, nessa circunstância, a perspicácia deles ultrapassaria de muitos a do homem, pois ninguém há que possa lisonjear-se de fazer o que eles fazem. Fora mesmo necessário supor-lhes, para algumas experiências, o dom da segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se, com efeito, que a lucidez é essencialmente a variável sujeita a frequência de intermitências, ao passo que nesses animais seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão que em nenhum sonâmbulo se vê. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são da natureza das que fazem os prestigiadores e não podiam deixar-nos dúvidas sobre o emprego de alguns dos meios que usam a esses, notadamente das cartas forçadas. A arte de prestidigitação consiste em dissimular esses meios sem que o efeito não teria graça. Todavia, o fenômeno, mesmo reduzido a essas proporções, não se apresenta menos interessante e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto a inteligência do aluno, pois que a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levá-lo a fazer coisas que excedem o limite do possível para a inteligência humana é provar por esse simples fato o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se, a de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao cabo de certo tempo e mediante de cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivesse em jogo. Não é mais extraordinário educá-los para tirar cartas do que habituar a repetir várias ou palavras. O mesmo se verificou quando a prestidigitação prendeu a imitar a segunda vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo, para que a ilusão durasse a longo tempo. Desde a primeira vez que assisti uma sessão desse gênero, nada mais vimos do que a imperfeita imitação do sonambulismo, revelando ignorância das condições essenciais dessa faculdade. Gustavo 235, pode ser? Como quer que seja, no tocante às experiências de que acima falamos, não menos integral permanece, de outro ponto de vista, a questão principal, por isso que, assim como a imitação do sonambulismo não obsta a que a faculdade exista, também a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência, neles ou em outros animais, de uma faculdade análoga. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos.
para suas comunicações inteligentes. Muito lógico parece mesmo se suponha que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. É, entretanto, o que não se dá. Bom, aqui já podemos comentar sobre esses dois itens, 234 e 235, sobre o estudo de Kardec. Na época dele surgiu essa problemática para resolver, estudo sobre se os animais teriam ou não mediunidade. Vamos começar pensando o que é mediunidade. É servir de meio de comunicação entre os espíritos, nós espíritos quando estamos desencarnados, com nós espíritos encarnados, ou alma, estamos encarnados, então a comunicação entre os desencarnados e desencarnados. Então, os animais poderiam servir de intermediário dessa comunicação ou não? E daí nós tivemos essa observação quando foram estudados aqueles pássaros que faziam coisa que dava a entender que poderia ser uma mediunidade, alguém acreditava até que fosse, então eles foram estudados ali por Kardec, nesse primeiro item aí. Depois no segundo, fala também ali sobre a questão, a correlação com a movimentação de corpos inertes, como as mesas e tudo, então, daí dá matéria para a gente pensar também analisar esse estudo que Kardec nos trouxe. Alguém acredita que os animais possam ser médiums? Eu acho que pode ser usado como instrumentos, mas não médium. Médios não. Isso. Sobre essa parte do aqui que foi lida, o que chamou a atenção, o que é? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vanessa levantou a mão, pode falar? Eu, na verdade, curiosidade, dúvida mesmo, porque sabe aquela coisa de um cachorro ficar latindo para o meio do nada? Sabe, já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, assim, do animal parece que está enxergando alguma coisa, late, e fica incomodado. E aí, agora com esse capítulo, me começou a me vir isso na cabeça, sabe? Mas é mais com questão de dúvida mesmo do que certeza de dizer que ele pode ser que ele consiga ver alguma coisa, ou se comunicar, como ali estava dizendo, pelo que eu estou entendendo do livro, não seria bem assim, né? Mas eu queria entender, na verdade, eu não, é uma pergunta, né? Eu, pelo que eu entendi, eles não são médiums, mas eles enxergam, que nem um animal, um cavalo, ele enxerga, mas não que seja médium, né? Pelo que eu entendi. Mas agora, e acho que ele enxerga, ele vê sempre, ou em certas condições, ele teria uma segunda vista, ou ou é o espírito que pode se materializar a ponto do animal ver. Porque mediunidade, às vezes, nem sempre que vê seria uma mediunidade em si. Então, tem a questão da capacidade de visão e também o espírito. Pode o espírito se materializar a ponto de o animal ver e não ao ponto do humano ver, porque a visão do animal e do homem tem diferenças. Então, o que vocês acham dessa, por exemplo, porque médium, o espírito teria que se manifestar por ele, haver aquela ligação pelo pensamento, e daí produzir um efeito.
Aí que eu fiquei na dúvida se o espírito se materializa perante o animal ou não. Ou ele só Eu imagino enxerga. que sim. Eu imagino que sim, mas a própria vontade do espírito, na verdade. Mesma coisa eu aqui, quiser enxergar algum espírito que por acaso tem aqui em casa, eu não vou enxergar, a menos que ele queira se fazer visto, né? Os animais, eles têm uma certa dose também de inteligência, mas dada ao que eles se propõem a fazer, vamos dizer assim. Mas eu imagino que seja se o espírito queira se mostrar. Selomê, o que acha desse assunto? O que tem a contribuir? Eu não acompanhei muito bem, que eu estava conectando meu fone, que não está funcionando, mas não sei se vocês estão me ouvindo bem agora, sem o fone. Mas eu Está acredito... muito bom, estão ouvindo bem. Tá. Eu acredito que os animais, eles têm uma pureza, uma sensibilidade, como disse a Silane, que eles podem enxergar, né? Sempre disseram, sempre falam essa sabedoria, assim, popular de que os gatinhos enxergam e sentem os cachorros, né? Aqui falou bastante das aves, né? E das aves que são, assim, no caso, acompanhadas pelas pessoas. Mas a gente sabe de algumas aves que elas se desenvolvem sozinhas, até quando elas estão num potinho de água, elas veem que está pouco, está muito baixo para elas alcançar a água, daí elas colocam pedrinha dentro para a água subir. Então, elas têm uma inteligência, assim, especial, algumas, né? Mas acredito que médium, eles não têm esse entendimento, esse raciocínio, né? Eles têm algumas visões, algumas coisas, assim, que é instintivas deles, eu acredito. Eu acho que aqui surgiu já a coisa aqui nesse comentário, na pergunta e tudo, que se refere ao próximo item, o 236. Então, eu vejo que é importante nós ler, é um item longo, até a gente pode dividir em duas pessoas para ler, e daí para depois nós retornar, que daí fecha o capítulo e daí vai ter matéria que daí, senão quando a gente está entrando no outro, depois quando lê, então vamos ler o 236, pode ser a Jaqueline começar a ler e depois a Maristela, que está com a mão levantada, continuar a leitura, até a metade mais ou menos, para daí depois a gente daí fazer os comentários. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre este ainda, antes de avançar. Então, só procura então não entrar no do próximo. Não. Para daí nós, senão... Então tá. Tá, só deixa eu mexer aqui. Bom, a primeira questão, o que é mediunidade? Nós estamos tratando aqui de mediunidades animais. A questão é, animais são médium? Médium é intermediário, aquele que está no meio entre os humanos encarnados e os desencarnados. E o animal não tem nem manancial, não tem, como o próprio texto diz, inteligência e um cabedal de conhecimento para dar aos encarnados a informação de que, numa hipótese de uma transmissão através desse meio, que é a mediunidade, tivesse o objetivo de trazer para nós. Então não tem esse recurso. Aqui diz, tem um trecho que eu observei assim, ó. O que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que educados. Na verdade, o certo seria treinados. É a palavra mais adequada. Foi usada a linguagem da época. A Silane diz que alguns animais demonstram alguma inteligência. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um pássaro que usava um material plano para deslizar na neve, e ele levava para cima e fazia de novo. É uma coisa que não é comum para os pássaros, então eles desenvolvem esporadicamente algum aprendizado. Um outro que eu vi também, que usava um pão para atrair os peixes e pescar o peixe. Então alguns rudimentos de inteligência eles têm, mas nada equiparado às necessidades para trazer para nós uma mensagem de um espírito.
ele não tem como verbalizar. Aquela questão se o animal ele vê, isso o Marino já viu ali, que ele já leu, imagino o texto, né, com certeza já leu. Na próxima questão vai ser abordada, então não vamos entrar nesse campo ainda, que a gente vai ver nos estudos como é que isso acontece. Ainda se atendo aqui, eu destaquei uma outra parte. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se. A de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao cabo de certo tempo, e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivesse em jogo. Não é mais extraordinário educá-los para tirar cartas do que os habituar a repetir áreas ou palavras. Isso aí são hipóteses, porque Kardec não sabia nem como é que esses prestidigitadores faziam. Eles guardam em segredo as suas técnicas. A gente vê hoje espetáculos que dão, e a gente, por mais que olhe, a gente não consegue entender a técnica que eles usam. Por exemplo, ele consegue fazer com que quem esteja assistindo ou participando pegue a carta que eles quiserem, mesmo que não seja um animal. Então são eles que possibilitam. Como? Isso é segredo. Se nós soubéssemos, perderia a graça. E deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Bom, vamos deixar para os próximos tópicos aqui. Ainda só frisando, mediunidade é estar no meio, é trazer uma informação do outro lado. O simples fato de ver não quer dizer que seja médium. Nós vamos estudar isso na próxima questão. Maristela, você, por favor, pode falar já breve para nós dar tempo do outro ali também, daí comentar no fim daí no todo. Daí. Bom dia, pessoal. Não, eu acho que a gente deixa, eu leio, daí vocês querem que eu leia o próximo item? Sim, daí até pode dividir, ler até uma altura ali, quando quiser cansar, passa o que sentir que está perto por a metade, e daí passa para cá, por favor. Tá, daí depois, se for o caso, eu falo daí o que eu entendi um pouco. Tá, certo. Só vocês me atualizem qual é o item que vocês estão, porque como eu não participei nas últimas semanas... 236. Quanto tem contra aí? Tá. Achei já. Tá, então 236. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito, na qual se podem apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial se reportar a explicação que deu do papel do médium nas comunicações e que reproduzimos acima, 225. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que teve lugar a esse respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode o mais, pode o menos, que nós podemos medianimizar os pássaros e os outros animais, e deles nos servimos em nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais, em filosofia ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Vós, animais, disse ele, a matéria inerte, quer dizer uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori deveis animar a matéria já animada, e notadamente os pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, isso não se passa, isso não pode ser. Primeiro, convenhamos bem acerca de nossos fatos. O que é o médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Há um princípio que, estou seguro, é admitido por todos os espíritas, é que os semelhantes agem com seus semelhantes, e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? É preciso vos repetir sem cessar? Pois bem, eu vos repetirei ainda.
Vosso perispírito e o nosso são tirados no mesmo meio, são de uma natureza idêntica, são semelhantes. Uma palavra, possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos e encarnados, nos colocarmos muito pronto e muito facilmente em relação. Enfim, o que é próprio dos médiuns, o que é da essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anula neles toda refratariedade, e estabelece entre ele e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médiuns. Os homens são sempre levados a tudo exagerar. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais, e os outros lhe querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer, assim, confundir o perceptível com o imperceptível? Não estejais convencidos. O fogo que anima as bestas, o sopro que as faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, unir-se, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível. O homem, esse rei da criação. Ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Não é essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a terra. Para aqui ou continuamos? Pode continuar mais uns 2 parágrafos para depois passar para a Jaque, por favor. Eu leio o próximo. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais tornou-se o amigo e o comensal do homem, é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Ninguém o ousaria sustentar, porque o cão não faz progredir o cão, e aquele dentre eles que é o melhor adestrado é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções e seguindo uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas não construíram jamais seus ninhos de modo diferente do que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio, como um ninho de pardais da época moderna, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras, de ervas e resíduos, recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variarão seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, suas produções. Enfim, a aranha tece sempre a teia do mesmo modo. Pode continuar, Jaque, por favor. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo, achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano, e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, haveis de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para adiante e sempre para adiante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem.
Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem, precisavam compreender. Porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam, sim. Mediunizam, não. Porquanto, mais uma vez eu digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médios, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir? Para isso, precisamos de médiums, é positivo. Mas não é necessário que o médium esteja presente, ou seja consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece. A seu mau grado é ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Lembrai-vos da mula de Balaão, que, vendo um anjo diante de si, e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente, nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. O senhor T, disse, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-lo-íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos,
conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade, que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que nos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo ou menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já ouvistes alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados, espírito como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais, para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Erasto. Nota. Na Revista Espírita de setembro de 1861, encontra-se minuciado um processo empregado pelos educadores de pássaros sábios, com o fim de fazê-los tirar de um maço de cartas as que se queiram. E daí, Vanessa, o Erasto tirou tua dúvida aí ou não? Tirou, sim. Foi uma coisa que eu tinha pensado até. Na hora, você estava tentando pensar em algo lógico, né? Porque tu comentou que o espírito poderia, de alguma forma, se materializar para o animal. E aí eu fiquei pensando, tá, mas se ele está se materializando, ele precisa de um fluido. E se ele precisa de um fluido, tem que ter alguém, tem que ter um médium perto, entendeu? Eu comecei assim, logicamente, eu comecei a imaginar que seria isso, mas não tinha certeza, né? Aí ao longo do texto, e aí alguém veio dar oi aqui, ó. Subiu no meu, já tem 12 anos, quase não sai da cama e veio aqui no meu colo agora. Dar um oi para vocês. Uhum. Alguém mais tem alguma observação aí? Enquanto eu pego uma aguinha rapidinho aí, podem ir comentando. Alguém tem uma pergunta, podem ir colocando que eu já volto. É só um minutinho. De tudo aqui que eu li, eu achei esse trechinho aqui. Há um princípio que estou certo. Todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Acho que depois disso aqui, né, elucida tudo. Que então o espírito só pode se manifestar para o homem, né, que contém um espírito também. Foi o que para mim, foi o que ficou assim, mais esclareceu. Para mim, o que esclareceu foi nessa parte aqui que diz resumido. Os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados espíritos como nós podemos encontrar o que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Então, essa parte aqui, resumido, foi o que me tirou também as dúvidas, que ficou bem claro. Pode falar, Maristela.
Eu também, eu acho que essa parte esclareceu, na verdade, era o que eu tinha sentido também, sem ter esse conhecimento, né? Lá no início, quando a gente começou a falar, eu pensei, não, mas o animal, e depois, quando o Vil se esclareceu, né, ele confirmou isso. Não tem como, porque no médio é a comunicação entre espíritos. O que eu acho, assim, dos animais, e eu já passei por muitas experiências daí em relação aos meus, de que eles, sim, eles são transmutadores de energia, sim. Porque se todos nós somos feitos de energia, nós somos a pedra, a planta, a cadeira, tudo tem energia, tem átomo, tem elétron, né? Tem próton, nêutron, elétron, enfim, eles são transmutadores de energia, sim. Eu já tive muitas experiências com os meus, assim, então isso que está escrito ali, que eles nos auxiliam, sim, eu acho que eles nos auxiliam. A minha cadela, ela é muito inteligente, às vezes eu fico até impressionada, assim, e às vezes eu tenho até compaixão, assim, de ver o quanto ela compartilha com a gente, sabe? E ela faz umas coisas, assim, incríveis, assim, de fazer, às vezes, assim, limpeza, de buscar plantas, se esfregar nas plantas, sozinha, sem ninguém falar nada. Quando eu vejo ela tá fazendo aquilo, chega uma pessoa na casa, sai fora, quando eu vejo ela aparece com um galho de arrudo lá dentro da casa. Eu tenho um vídeo dela, filmado dela na sala, assim, ela largou o galho de arruda e começou a esfregar naquele galho. E ela tem essa conexão com as plantas muito forte, assim, que ela sente, né? Ela busca as plantas, ela precisa, principalmente da arruda. Eu vejo que aqui eu não tenho ainda lá em Santo Ângelo, eu tinha que ter um pé lá fora, porque ela ia lá, seguido lá. Foi por acaso, um dia eu peguei ela lá no pé, eu comecei a ver meus pés de arruda tudo deitadinho, né? Eu digo, gente, o que tá acontecendo? Tá quebrando meus pés de arruda. Não, ela ia lá, deitava e se esfregava. Então, assim, e limpeza também, eu já vi ela fazer. Então, a gente sente, quando a gente está emocionalmente, ela sente e ela faz isso. Assim, às vezes eu tô achando assim, nossa, ela tá com problema de estômago, ela tá com alguma coisa, ela transmutou uma energia. Eu acho até que eles têm uma capacidade, assim, até maior do que a gente para isso. Só que eles não têm essa inteligência, eles não têm o entendimento, eu acho que eles nos ensinam até a isso, né? Que a gente deveria aprender com eles a transmutar essas energias negativas, né, em energias positivas de uma forma sem a gente sofrer, né? Eu ainda estou aprendendo, ainda sofro um pouco, assim, mas a gente vai aprendendo. Eu acho que eles nos ensinam muito, assim, eles são incríveis, assim, transmutadores de energia. Eu acho, inclusive, até que eles captam doenças, porque se a energia, a doença são as nossas energias que acabam adoecendo, né? Daí eu não tenho como não falar isso, o inconsciente ele se manifesta de alguma forma, aquela energia que adoece o nosso corpo. Um pensamento que a gente não identifica, que é do inconsciente por muito tempo, que ele manda sinais e a gente não reconhece, a gente não coloca em ação na nossa vida, a gente vai somatizar e vai se transformar numa doença. E como que o animal capta, né, às vezes, as doenças que era para o ser humano. Eu acredito muito nisso, porque eu já vi, inclusive, nas minhas antes delas, né, eu tive duas antes, uma morreu com 14 anos e a outra com 13 anos, era incrível, assim. Então, eu acho que é muito bem explicada essa parte aí. Então, eu acho que eles realmente confirmam que eles não têm essa capacidade. Por isso que a gente tem que proteger muito eles, né? Porque eles são... Eu vejo eles como eles nem sabem que eles estão fazendo aquilo, entende? Então, é por isso que eles precisam do nosso cuidado maior. Essa é a minha colaboração. Eu acho bem interessante aqui a nossa cadelinha. Todas as vezes que a gente vai no centro espírita, antes da gente sair, ela sai para fora e vai lá para a caminha dela para dormir. Ela já sabe que é a hora dela sair para ir para a caminha dela, para a gente fechar a porta para poder sair para o centro espírita. E todas as vezes que a gente vai, é segunda, quarta, sexta, quinta-feira, que é o dia que ela fica aqui dentro, mas os outros dias ela sai para fora. Ela parece que ela entende que aquele horário que ela tem que sair porque a gente vai para o centro espírita. E eu acho bem interessante a inteligência dela. Mas falando em transmutação de energia ali, cuidado para não fazer com o senhor T ali, né? Magnetizou e o que matou o cão dele, né? Então, vamos devagar com essa transmutação de energia aí, não vamos começar a querer magnetizar os animais, porque pode acontecer também isso aí. Então, pode transmite a transmutação, mas tem que ter um cuidado
porque pode não ser benéfica para eles. Então, ali ele nos deu esse exemplo ali também. Mas, então, vamos focando mais na mediunidade, que é o nosso estudo aqui, né? Então, eu acho que agora está mais esclarecido, por isso que até a gente leu a segunda parte aqui, que trouxe mais elementos aqui, que, bem como o Wilson já disse ali, que a mediunidade é servir de meio, servir de médium para transmitir o pensamento dos espíritos. Então, a possibilidade, como no início a Vanessa falou, de o animal enxergar o espírito, ou do espírito se tornar tangível ao animal, isso aí, mas ele precisa de um médium humano para que aconteça isso. Não que o animal seja um médium. Não, a capacidade visual ele tem normal dele. Então, conforme, até como dá o exemplo ali da mula do Balaão, então, antes dele ver, o animal viu. Okay. Ele atingiu uma tangibilidade que já estava na capacidade visual do animal, que acontece muito. No caso de o animal se assustar de algo que o cavaleiro não vê. Então, é uma possibilidade, é a possibilidade do gato, do cachorro, ver um espírito e que a pessoa olha e não tem nada e vê que o animal, a pessoa conhece o seu animal quando ele está, digamos, o cachorro, quando ele está latindo, que se aproxima uma pessoa reconhecida. Então, é semelhante, mas a pessoa não enxerga, não vê. Mas não quer dizer que aquilo ali seja uma mediunidade do animal. Então, ele deu uma explicação sobre ali as semelhanças de fluidos que é necessária, então, e daí dá com a diferença ali, também a história da magnetização ali, que já impossibilita um pouco por causa da diferença. Marino, isso que tu falou, né, de não ser benéfico, e é com certeza que não é benéfico, né? Por isso que a gente tem responsabilidade sobre isso. A questão é a gente se dar conta, né, de que a gente faz isso. Porque quando a gente não está consciente de algo, a gente transfere para os animais. Então, é a nossa responsabilidade maior, porque nós somos adultos, nós temos esse lado racional e nós temos essa compreensão. Se a gente não lidar com as nossas emoções, se a gente não tiver coragem de fazer nossa reforma íntima, o animal pode ser o bode expiatório disso. Ele vai receber tudo e vai ficar doente. Muitas pessoas, o que acontece? Não tem essa consciência. Tu vê, quando tu vai no veterinário, às vezes, eu vou levar a Lelé para tomar vacina, por exemplo, filas de gente, os cachorros todos doentes. Por quê? Porque eles estão somatizando, eles estão captando aquela energia. A questão é nós estarmos conscientes disso ou não. As minhas duas cadelas antigas, assim, que já morreram faz anos, que essa que eu tenho já tem 11 anos, né? As duas morreram de câncer. Eu tenho certeza, sinto isso, certeza a gente não pode ter, mas eu sinto isso, que elas tiveram muito... Minha mãe morreu de câncer, né? Que seria para mim e para minha irmã, mas o que acontece? Consciente disso. Na época, eu não tinha consciência, eu não tinha esse entendimento nem essa consciência, né? Então, para te ver o quanto a gente tem que ter uma gratidão por eles, mas, ao mesmo tempo, também tomar essa consciência, se perdoar, porque sim, a gente fez isso, a gente erra por ser inconsciente, né? Mas não repetir, né? Parar de repetir. Então, eu espero que agora eu consiga equilibrar só com ela. Tipo, a gente para daí de fazer essa transferência quando a gente começa a assumir as responsabilidades pelas nossas emoções. Assumir a responsabilidade pela nossa reforma íntima. Isso é para tudo, não é só para os animais. Se a gente não está consciente, a gente vai transferir para o grupo, a gente vai transferir para o marido, a gente vai transferir para o colega, a gente vai transferir para o familiar, vai transferir para os animais. É uma forma de aliviar a nossa dor, nossas emoções, que a gente não está consciente. Por isso, a busca de nós ficarmos cada vez mais conscientes, porque assim a gente vai ter que dar conta maior das nossas responsabilidades, das nossas emoções que a gente sente, né, e não transferir para mais ninguém, porque ninguém merece receber, né, isso, nem animais e nem humanos. Wilson? Eu fiz algumas anotações aqui. Uma que me chamou a atenção. Diz aqui, não convencei-vos. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir,
mover e falar na linguagem que lhes é própria, não têm, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser especialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Me chamou a atenção essa parte, não tem quanto ao presente. Porque se a gente fizer uma leitura apressada desses textos aqui, vai entender que os animais vão ser sempre animais. Mas a gente sabe que nada foi criado para ficar estanque. Existe o princípio inteligente em tudo, até no mineral, até no átomo. E esse princípio inteligente tem uma fase que ele fica animando esses seres minerais, ou seres vegetais, ou animais, até o dia que há uma evolução suficiente para que ele desenvolva o pensamento contínuo e assume então o livre-arbítrio. Daí em diante, sim, ele passa a ser perfectível por seus próprios recursos. Até então tudo é instinto. Por isso que um animal... Sim? Eu estou tentando lembrar aqui quando é que está, não consigo do termo aquele do Leon Denis, como é que é? Dormita no mineral, acorda, como é que é? Acorda no vegetal, sente no animal, né? Coisa parecida assim, eu também não lembro exatamente. E se nós formos... Essa progressão, mais ou menos. Se não me engano, Emmanuel diz que Deus ama o verme tanto quanto o homem, e como o arcanjo, que já passou, inclusive, por ser átomo, né? Algo parecido assim. Mas o fato é que nada é estanque, mas o princípio inteligente, ele se manifesta numa determinada forma da criação por um certo período, e depois é transmutado para outra forma. Nesse momento é tudo automático, é instintivo, não há uma evolução voluntária desse princípio, que só acontece na condição humana, quando já é um espírito. Mais adiante diz aqui, deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem precisavam compreender, porém lhes otorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Todos os seres da criação prestam serviço, todos, cada um na sua área, no seu espaço, limitado àquele espaço. Não existe um progresso assim tangível, observável, um transmitir para o outro e uma geração seja mais avançada que a outra. É estanque. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados se conservaram e se conservarão até a extinção das raças, as espécies. Mas o princípio inteligente não vai ficar eternamente ali. Eu fiquei pensando assim, até a extinção de suas raças. Porque para extinguir uma raça num planeta é preciso haver a extinção da espécie. E aí seria uma coisa bastante deletéria. Mas o princípio ele pode passar um período aqui, num outro planeta, e retornar numa espécie mais evoluída até chegar na humana. E uma outra coisa que eu observei, a questão da manifestação. Porque a manifestação já foi dita aqui, e nós sabemos, estudamos isso há muito tempo, dos fenômenos mediúnicos, precisa um médium. O médium a gente já sabe aqui pelos estudos feitos que é uma pessoa encarnada. No nosso caso aqui no mundo físico, né? E alguém pode dizer, mas não tinha nenhum médium presente. O texto está dizendo que não precisa estar presente. E nem estar consciente de que está sendo instrumento. E às vezes a pessoa é médium de efeitos físicos e não sabe. E onde ela estiver pode acontecer manifestações de efeitos físicos, ruídos, movimentos, vários tipos de manifestações. E depois aqui no final, antes do Sr. T, que o Marinho bem lembrou, né? As pessoas às vezes, dá um passe no animal, não é magnetizada, porque vai dar um passe num bichinho, a pessoa tem um magnetismo tão forte e pode matar com a intenção de ajudar. Então cuidar, é perigoso.
Se quisermos ajudar o animalzinho, então vamos fluidificar uma água e pedir para que a água seja transmutada no medicamento para ele. Mas arriscar dar um passe, de repente a pessoa tem muita energia e mata o bichinho, né? Aqui, mas repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Porque o que acontece? As pessoas dizem assim, quem pode mais, pode o menos. Isso é uma linguagem sofista, porque para começar nem entende. Ele não dá vida a um objeto físico quando tem o fenômeno do efeito físico. Ele dá movimento. Mas o movimento é provocado por uma força externa, não é o próprio objeto que ganha movimento por si mesmo. Então, a linguagem sofista é assim, tu usa certos argumentos verdadeiros para fundamentar outros falsos. E isso é muito usado hoje, inclusive, na política, nos meios de comunicação, que levam a enganar as pessoas. Você fala meias verdades e acaba jogando uma mentira que a pessoa, nesse raciocínio embasado naquela verdade meia ou inteira de uma parte da premissa, entende que toda ela é verdadeira. E esse pensamento aqui é um pensamento sofista. Quem pode o mais, pode o menos na questão da mediunidade. Isso não é verdade. Aqui no final, resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médicos, como acabei de dizer, né? E somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. A mula de Balaão, que foi mencionada ali, eu tive o cuidado de olhar, está lá em Números, acho que é Números 22, só não me lembro dos versículos. Eu fiquei pensando, mas quem viu? Como é que... Porque está relatado que a mula viu, mas a mula falou que viu, mas mais adiante diz que ele começou a bater na mula porque ela não queria andar, e daí diz o texto, Deus utilizou a mula para falar. Na verdade não era Deus, era um espírito e não era a mula. Devia ter algum médium, o próprio Balaão, de repente pode ter servido de médium, alguém na proximidade para que o fenômeno assim acontecesse. Só em espiritismo que a gente vai entender essas questões. Olha, se Deus ia usar a mula, se ele fosse usar a mula, aqui no próprio texto diz que o senhor T acabou matando o seu animalzinho quando tentou magnetizá-lo. Nós não temos a capacidade de sermos intermediários diretos de Deus, ou seja, médiuns de Deus. O único que já encarnou na Terra foi Jesus, que foi o médium direto de Deus. Demais, ninguém sequer viu a Deus. Agora imagine uma mula servir de médium de Deus para dar uma manifestação. Eles não usam esse termo, né? Mas dizem que Deus usou a mula para falar com Balaão. Então é preciso estudar um pouquinho mais para entender as próprias escrituras. A mediunidade na Bíblia, não é criada pelo Espiritismo. A mediunidade sempre existiu. Agora temos umas explicações que o Espiritismo veio usar na época certa. Maristela está com a mão levantada ou ainda é a mãozinha de antes? Ainda temos 2 minutinhos, 1 minutinho e pouco, podemos aproveitar. É de antes, que eu não sei como é que baixa aqui a mão. Clica em cima da mão de novo. Ah, agora achei. É que eu estou no celular hoje, eu sempre entro pelo notebook, né? Agora eu consegui. Tá. Alguém mais tem alguma observação, alguma dúvida ainda ficou sobre a mediunidade dos animais? Bom, já falta menos de 1 minuto também, então parece que já ficou mais ou menos. É bom até dar uma leitura bem na calma, somente nesse 236 aí, que o Erasto nos dá de uma maneira que quase que dispensa explicação, mas, como disse o Wilson ali, uma leitura atenta é muito importante dos detalhes, então raciocinar bem sobre o assunto é muito importante. E também quero pedir que deem as opiniões, pensem sobre a nossa comemoração de 2 anos do nosso grupo de estudo, que particularmente eu tenho grande felicidade de compartilhar com vocês todos os domingos esse tempo de troca de ideias, de afinidades, de energias que nós temos aqui. Então, que a gente se sente muito bem
E então seria uma data para a gente se unir mais, então, e daí já começou a ter alguma ideia ali, vamos ver, vamos aperfeiçoando até chegar lá para a gente fazer algo que represente o nosso grupo e que nos fortaleça nessa caminhada aqui, que nós ficamos cada vez mais unidos, mais harmonizados conosco, com a espiritualidade maior. Então, parece que daí lá no grupo do WhatsApp, lá coloquem as ideias, uma pensadinha com carinho sobre o assunto. Também, alguém está se sentindo inspirado para fazer a prece de encerramento hoje? Vou pedir para a Silene fazer a prece de encerramento, então, vamos acompanhar mentalmente. Não estou inspirada, mas eu faço. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer por esses estudos, esses compartilhamentos de conhecimentos para que a gente possa entender melhor e que Deus nos dê sempre sabedoria a fim de que possamos entender melhor os conhecimentos que nos são transmitidos, a fim de que possamos nos evoluir cada vez mais. Pedimos também por toda a humanidade, que aonde houver a tristeza, a falta de compreensão, que lá esteja Jesus com a sua luz, iluminando e fazendo com que essas pessoas possam se elevar e se melhorarem cada vez mais. Pedimos também a todos os doentes, seja nos lares, nas ruas, nos hospitais, nos UTIs, que todos eles possam ter muita fé, força e resignação. E também pedimos aos seus familiares, agradecidos a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, sendo assim, damos encerrado estes estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Assim seja.